Oiê, boa noite. Esperar um pouquinho. Flavinha entrar aqui também para eu colocar ela na live, para iniciarmos o nosso papo de mãe com o tema autocuidado. Esperar um pouquinho. Deixa eu ver que a Flavinha. Oiê, Oiê, tudo bem? meu aqui, tudo bem e você? Tudo bem também. Eita, deixa eu arrumar aqui um pouco cortado. Estou muito grande, né? Dani, deixa eu subir aqui. Vamos esperar um pouquinho, ver se alguém entra, para a gente começar esse papo de mãe, a gente falar sobre o autocuidado, esse tema importante, né, para as mães. Acho que para toda etapa, né, da maternidade, não só para quem é mãe nova, né? Que às vezes traz muita questão de dualidade, né? Achar que está se cuidando e está deixando de fazer algo pro bebê. É a culpa, né? É, A famosa culpa. E é isso, vamos só esperar mais um pouquinho, deixa eu ver as horas. Esperar até umas 8h05, aí a gente começa. Pode ser? olha, As crianças saíram, então? saiu. Saiu todo mundo. Eu até gostei, porque agora eu fico. É, as minhas estão lá na sala, com o pai. Daqui a pouco deve começar uns barulhos aqui, para elas entrarem, para dormir. Daqui a pouco eles devem chegar também, mas não É, fica muito tempo fora, não. então vamos lá, começar então sobre o nosso tema, autocuidado. E a gente estava conversando, né, Flávia, no privado, no WhatsApp, sobre esse tema, que é um tema um pouco difícil, eu diria, né, para as mães. Difícil no sentido delas se permitirem ter esse autocuidado, né? E esse autocuidado, ele é interpretado de diferentes formas, né? O mais comum é o cuidado externo, né? O cuidado estético, eu diria. Eu acho que é o que a gente está mais acostumada a ver, né? Fazer uma unha, cortar o cabelo, ter um tempo de ir na academia, né? Que é uma
dificuldade, ter um tempo de fazer alguma atividade física para a gente, né? Mas nessa conversa, a Flávia trouxe uma outra vertente desse autocuidado, né? Eu já comentei aqui que quando a minha filha mais velha nasceu, que eu me sobrecarregava por opção, o meu momento de liberdade era o momento que o meu marido chegava do trabalho e eu podia passear com o cachorro, né? Era naquele momento que eu me encontrava, sabe? Eu encontrava a antiga Patrícia, né? A Patrícia antes da maternidade, a Patrícia que tinha liberdade, né? Que não tinha cuidados com outra pessoa. E eu lembro, assim, perfeitamente a sensação disso, aquela sensação de eu estar livre, de eu estar fazendo algo por mim, assim. Era um prazer, né? Um ato simples, né? E é justamente isso que a gente vai falar. Um ato super simples. E nem era sozinha, né? Era com o cachorro. Era por necessidade do cachorro. Mas aquilo me trazia uma paz tão grande, assim, esse sentimento de liberdade mesmo que eu tinha, assim, nossa, agora eu voltei a ser eu, né? E, e eu acho que, de certa forma, a gente se cobra muito, né? A gente se cobra muito, ou a gente se sente cobrada, né? Já eu preciso ter um tempo para mim. Mas, para cada mãe é uma coisa, né? Eu ter um tempo para mim, na minha maternidade, é importantíssimo, importantíssimo. Mas tem mãe que não é importante, né? E aí que a gente tem que ter o cuidado da gente conseguir se olhar, né? E saber separar o que de fato é pra gente e o que não é pra gente, né? E aí a Flavinha vai trazer um pouquinho disso, dessa experiência dela, de como esse autocuidado está no simples, né? Está num passeio com o cachorro, está num deitar para dormir mais cedo e deixar o pai, alguém olhando a criança para você. Está assim no ato de ir fazer uma unha, se isso para você é importante. Está no ato de você ir cortar o cabelo, né? Eu postei hoje nos stories que para mim cortar cabelo é como se fosse uma abertura de portal para as transformações. Então, sempre antes de eu descobrir que eu estava grávida das meninas, eu fui e cortei o cabelo. Antes de fazer a minha primeira live aqui, eu fui e cortei o cabelo. Então, esse ato para mim de cortar o cabelo, eu também vejo como um ato libertador e traz também essa sensação de mudança, né? De eu me permitir experimentar coisas novas. E eu percebi que eu concretizo isso no ato de cortar o cabelo, né? O ato de cortar o cabelo curto, né? Eu costumo cortar ele curto, depois eu deixo crescer, aí vem outra transformação e eu corto ele de novo. Mas cada uma vai sentir como que é para você. E agora eu queria que a Flavinha dividisse com a gente, né? Como que ela percebeu esse autocuidado dela na vida dela, como ela conseguiu trazer esse autocuidado simples para a vida dela. E quem quiser também, pode ir comentando aqui como que faz para ter esse momento de autocuidado, que é tão importante para nós mulheres, né? Tão importante para a gente. Eu falo que é um combustível, né? A gente se abastece para abastecer a família, né? Eu tenho muito essa sensação. Então, quando eu estou bem comigo, eu sinto que eu sou uma pessoa melhor, eu sou uma mãe melhor, eu sou uma esposa melhor. Eu sou uma pessoa
melhor para todos, né? Não só para mim. Então, Flavinha, pode falar, porque eu falo mais fome da cobra, e daqui a pouco só eu falei. Falou que quando a gente se abastece, a gente está melhor para servir o outro. É como se a gente fosse um copo de água, né? Só que esse copo de água que a gente é cheio de furinhos. Então, está distribuindo água, abastecendo todo mundo, cuidando de todo mundo, porque isso é da natureza da mulher. É cuidar, é fazer pelo outro, é de servir mesmo. A gente, sem perceber, a gente está fazendo isso o tempo todo. E aí é como se o autocuidado fosse essa água que você vai trazer de novo para ir abastecendo esse copinho para poder essa água ir embora e ele sempre está repondo. E esse autocuidado é igual a gente estava conversando, é mesmo nessas coisas simples, perceber, porque quando a gente não percebe essa satisfação nas pequenas coisas, no simples fato de conseguir tomar um banho e sentir ali aquela... Oh, meu Deus. E sentir ali aquela água, sentir aquela sensação de estar ali naquele momento, depois a gente não consegue também perceber quando a gente puder ter a oportunidade de ir para uma academia, de fazer uma coisa diferente. Porque a gente tem muito essa visão do autocuidado como algo para nós, como um egoísmo, que eu vou fazer aquilo para mim, porque eu mereço, porque eu preciso, e na verdade o autocuidado é um meio da gente estar bem para servir as pessoas à nossa volta, né? Os nossos filhos, para a gente estar bem, para a gente cuidar. E foi justamente o que você falou. E quando eu me cuido, eu sei que eu estou melhor, eu me sinto mais disposta. E autocuidado é isso, é um meio para a gente se sentir disposta e disponível para cuidar do outro, né? Porque não é só sobre a gente. E quando a gente traz esse olhar de é só sobre mim, para mim ficar bem, é aonde vem a dualidade. Aí eu estou deixando de fazer pelo meu filho para fazer para mim, né? E aí quando você olha ele como um meio de se sentir bem, para você estar disponível, para você estar disposta, e esse autocuidado não é só o físico, é a mente, né? É o ler um livro, é o contemplar a natureza, e é o espírito também, né? É um simples, Olhar, se analisar, de se autoconhecer. E foi muito isso que eu busquei quando eu estava, nas 2 primeiras gestações, eu sinto que eu me entreguei muito. E assim, chegou ao ponto de uma amiga chegar para o meu marido e falar: Nossa, Fred, você não está cuidando da Flávia direito. Olha o tanto que ela está magra. E eu, das 3, eu fiquei muito magra durante a amamentação. Na hora que ela falou isso, eu falei: Gente, mas não é ele que tem que cuidar de mim. Agora ele vai ter que pôr comida na minha boca. Porque quem não está comendo, né? É eu. Então, aí aquilo ali já jogou em mim um olhar de falar assim, não, eu tenho que me cuidar, porque eu também não quero passar essa sensação de que está sendo um sacrifício, porque não tem suas dificuldades? Tem, mas não precisa ser doloroso, né? Não. Se cuidar não precisa ser doloroso, o estar com os filhos não precisa ser doloroso. A gente tem escolhas, a gente pode escolher pelo caminho mais leve ou a gente pode escolher pelo caminho mais doloroso. E é onde a gente se move, ou pelo amor ou pela dor. É onde a gente se transforma, né, Patrícia? E aí é onde eu estava. Agora eu percebi onde eu estava apreensiva. É de trazer também, durante essa live, tocar em coisas que é vulnerável para a gente. Que são coisas que que eu ainda estou trabalhando em mim, que eu vou percebendo que pode ser mais leve, né? E que a gente quer trazer uma possibilidade, mais um olhar, né? Para cada um analisar a sua realidade e perceber o que é possível. Porque a Patrícia tem a possibilidade do marido dela chegar e ficar com as crianças para ela poder, né, passear, nem que for com o cachorro. E eu já não tenho essa possibilidade, porque o meu marido viaja, né? Hoje ele chegou de viagem, mas ele fica 20, 30 dias ou mais fora. Então é eu e as meninas. Então, para mim, eu percebi que eu preciso muito
perceber, se desfrutar, né? Na hora que elas estão brincando, eu poder sentar lá perto e observar elas brincando e ali, naquele momento ali, enfiar meus pés num balde com as bolinhas, com as ervas, fazer um escaldapé. Então, é um momento de autocuidado. Eu estou ali olhando elas. Então, é conseguir colocar esses pequenos momentos que vai nos abastecer dentro da possibilidade de cada um. Sim. Verdade. É a gente criar na nossa rotina momentos para gente, né? Porque a gente sempre coloca a lição do filho, o esporte do filho, a, o, a casa, a roupa para lavar, a roupa para estender, né? A comida para fazer. E você, né? Que nem eu levo a minha filha numa atividade física de terça e quinta. E o que eu faço? Eu poderia ficar lá sentada. Tem dias que eu fico lá sentada, mexendo no celular. Mas tem dias, a maioria dos dias, eu fico andando, caminhando, né? Então, é ver aonde você consegue otimizar o tempo, né? A rotina que você tem para colocar coisas para você. Desculpa. Porque é fácil a gente ficar colocando no outro, eu não tenho tempo, né? Que nem você. Eu não tenho tempo porque meu marido não tá aqui. Eu não tenho tempo porque é só eu e as meninas. Eu poderia fazer isso, não poderia? Eu também poderia falar, não tenho tempo para mim, mas a gente precisa sair um pouquinho desse lugar de estar culpado e ir atrás do que é pra gente. Porque assim, se a gente não se dispõe, né, a adaptar a nossa rotina para um tempinho pequeno que seja, né, que seja 5 minutos a mais no banho, né, se a gente não se propõe a isso, quem é que vai se propor pela gente? Ninguém vai, né? Então, assim, Porque tem que a gente fazer pela gente mesmo, não tem ninguém que vai fazer. Exatamente, não tem ninguém. Claro, pode ter uma ajuda, mas a gente precisa ter essa iniciativa de que, olha, nesse momento, né? Que nem às vezes eu chego pro meu marido e falo, olha, eu tô cansada hoje. Ele então tá, deita mais cedo, se você quiser ver sua série, se não dorme, né? E é isso, é escolha. Eu já passei, não é muito saudável, mas eu fiz. Eu já passei uma madrugada maratonando série. E eu fiquei super feliz com isso. Falei, amanhã eu vou acordar acabada para ficar com as meninas. E eu não acordei acabada. Eu não fiquei com sono. Porque eu fiz algo que eu queria. Eu não deixei de lado a minha responsabilidade de no outro dia acordar no horário com os meninos. Mas eu entendi que aquilo ali para mim era necessário, era o que eu desejava. E eu fiz. Entende? Tem até um meme, né? A eterna indecisão, né? Se você dorme ou se você vê série. É isso, a eterna indecisão. Se você vai fazer algo por você ou se você vai ficar reclamando de não fazer algo, de não ter tempo, né? O que você pode fazer para ter esse momento de autocuidado, né? Esse autocuidado é simples, gente. É ler um livro, é acordar mais cedo para ler um livro, é acordar mais cedo para meditar, é dormir mais tarde para fazer as mesmas coisas. É uma questão de escolha. E a gente precisa, né, se escolher. Porque quando a gente escolhe, a gente se acolhe, a gente se ama. E é o que a Flávia falou, né, a analogia do copinho. E me veio muito a gente ser fonte, né? A fonte, ela tá ali, ó, um alimentando cada queda, né?
a fontezinha. Então você está alimentando as outras quedas de água, né? Então é muito importante esse autocuidado. É muito importante esse você parar e, e olhar o que eu posso fazer. Olha, bebê. Chegou, quero mamar. Chegou querendo mamar, querendo mais, né? Então, esses momentos que a gente cria são oportunidades para a gente se amar, são oportunidades para a gente se recarregar, são oportunidades para a gente se conectar com a gente, né? Eu já contei várias vezes aqui que tinha épocas que eu não sabia o que eu fazia por mim, para me agradar, o que eu gosto de fazer, né? Eu não tinha isso, eu não sabia isso, porque eu nunca me permiti fazer isso, né? Então, hoje, para mim, o que é eu ter esse momento de autocuidado emocional, físico, mental, espiritual? É eu parar, tomar um banho, depois de tomar um banho, ouvir uma música, é eu ver minha série, é eu ler um livro, é eu acordar mais cedo para meditar. E eu crio essas oportunidades, né? E tem dia que eu não acordo mais cedo, tem dia que eu acordo mais tarde. Por quê? Porque eu quero descansar, né? E é respeitar o que o corpo quer também, né? Às vezes, eu preciso ir na academia. A gente precisa tirar essa obrigação, né? Hoje eu até falei com uma cliente sobre isso, né? A gente não tem que, a gente quer. É diferente, é uma escolha. A gente não tem que ir na academia, a gente não tem que se autocuidar. A gente tem que querer. Não é uma obrigação, é um desejo, é uma escolha, né? Então, quando a gente se escolhe todo dia, a gente mantém a nossa fontezinha abastecida. Quando a gente se escolhe todo dia um pouco, quando a gente se escolhe ficar um pouquinho a mais no banheiro para relaxar, quando a gente se escolhe dormir meia hora a mais no dia que a gente está mais cansada, como a Flávia ontem, né, que precisou fazer uma viagem no dia anterior, que à tarde escolheu dormir, descansar. Quem aqui se permite dormir no meio da tarde? Eu não chuto nem 10%. A gente não se permite. A gente não se escolhe. Muitas vezes escolhe limpar a casa e na hora que termina de limpar a casa fica, nossa, como eu tô cansada. Aí daí a pouco o neném acorda, ah, meu Deus, já acordou. Mas por quê? Porque na verdade você não tá precisando limpar a casa, você tá precisando de deitar e dormir. Talvez se você tivesse deitado e dormido, na hora que você acordar, você ainda tinha disposição de ajeitar a casa, o bebê ia estar tranquilo, você ia conseguir dar uma, né? E aí ia tudo se encaixando. Muitas vezes a gente vai contra aquilo que a gente está sentindo para fazer pela obrigação, igual você falou, Patrícia, para fazer porque eu tenho que fazer isso, né? É minha obrigação. Mas a gente precisa muito mais de desfrutar aquilo que a gente tem. Porque quando a Sim, gente desfruta essas pequenas pausas, a gente consegue perceber, não, agora eu, eu fiz o compromisso de ir para academia, mas agora, nesse momento, eu estou precisando de descansar, eu não estou precisando de ir para academia. uhum, Perceber a ciclicidade, a mudança nossa como mulher, né? Porque a gente tem aquelas fases da gente estar mais disponível e da gente estar menos disposto, olhando pela mandala lunar e tudo, por essa sabedoria que traz da menstruação,
tem o período que a gente está mais disposta para fazer exercício, tem um período que a gente precisa desse recolhimento, Sim. né? Que a gente já não está mais tão voltada para o fora. E a gente muitas vezes não percebe esses movimentos da gente por conta de ficar sempre olhando, eu tenho, o ter que fazer, né? E eu percebo, assim, né? Agora que eu tô começando a me inteirar desse negócio de ciclicidade feminina. Até falei lá no grupo que para mim a menstruação servia somente pra gente ter filhos, né? Agora que eu tô me aprofundando nisso. Mas eu já reparei que, dependendo da época, tem época que eu sinto que eu malho melhor, né? Parece que eu tenho mais força, né? Então, assim, eu ainda estou me observando e estou me permitindo, porque as mulheres têm, carregam em si muito dessa cobrança, né? Muito dessa necessidade de ter que cumprir os papéis. E uma coisa que, para mim, ajudou bastante foi todo dia alimentar, sabe, um pouquinho de cada papel que eu desempenho, né? Papel que eu digo é assim, a mulher, a mãe, a profissional, a estudante constante, a esposa, né? Claro que tem dias que um demanda mais que o outro, mas todo dia eu tento encaixar rotinas para cada uma dessas mulheres, para eu me manter viva, para eu me manter alimentando todas elas, né? Porque a gente, claro, tem momentos que uma demanda mais forte, mas para mim, pelo menos, é importante eu cada dia alimentar um pouquinho de cada, porque aí eu me sinto completa, né? Então, a gente tem que sentir, né? A gente, a mulher em si, ela costuma ter muita intuição, né? Intuição de, não, acho que hoje eu não vou sair. Quantas vezes a gente saiu sentindo que não era para sair, né? Quantas vezes a gente fez algo que a gente, na verdade, não gostaria de ter feito, né? A gente tem que parar, né? De querer fazer e parar um pouquinho e sentir, né? Porque essa é a energia feminina, é sentir, é a leveza, é a delicadeza. E a gente perde um pouco isso nesse mundo de energia masculina, né? Que é sempre ali, na loucura de fazer. E a gente perde um pouco isso. Então, também fica aqui um convite para a gente recuperar, para a gente se permitir sentir o que é para a gente fazer, sentir hoje é para eu descansar, sentir que hoje eu não vou fazer nada, né? Sem se culpar, né? Sem se culpar, porque a mulher tem consigo, né, o sobrenome da culpa, né? As mães, principalmente, né? As mães que trabalham fora se culpam porque está fora, se culpam por querer trabalhar, se culpam porque o filho ficou doente. É só culpa. E eu já tive nesse lugar. E não é só culpa, você está dando o seu melhor nesse momento. Então, esse autocuidado também acho que entra um pouco nesse sentir o que você quer, sentir o que você deseja, né? E tomar cuidado para não sair na procrastinação, né? Porque, tô sentindo que hoje eu não vou na academia e não vai 2 semanas, né? Tem essa também. Tô sentindo que, hoje eu quero comer chocolate. Aí você vai ver que você comeu 30 dias de chocolate, né? Então, ter esse entendimento, esse discernimento do que é e o que não é, né? E a Flávia estava comentando comigo esse autocuidado, né? Conta um pouquinho, Flá, que você me falou que
o seu autocuidado foi andar de bicicleta com as suas É, filhas, né? Foi levá-las na a escola, como que foi? questão de liberdade para mim é uma coisa muito que eu gosto de ter essa liberdade de sair, de, né? E aí elas, a mais nova ganhou uma bicicleta do meio, no caso, e aí a gente começou a ir para a escola de bicicleta. E aí na hora que eu tava voltando, deixava as duas e voltava só eu e a neném. Aí eu percebi, eu falei, olha, é um momento que eu tenho só de mim comigo mesmo, meus pensamentos, porque a neném me, muitas vezes faz é me mostrar as coisas. Olha, mamãe. Então ela traz ainda também essa minha atenção para me perceber o que está acontecendo à volta. E aí foi um momento que eu percebi de estar também cuidando de mim, né? Da maneira que é possível, né? Fazendo até uma atividade física, né? Porque Sim, muitas vezes para mim é difícil sair e com elas não tem como. sim, porque são todas grandes, mas pequenas, né? Não, não se sente a vontade de deixá-la sozinha para isso, né? Ainda não está no momento. Então é uma maneira de cuidar e de poder ter essa liberdade, esse movimento, né? Que no que a gente percebe essas culpas, a gente vai buscando maneiras de se autoconhecer. E foi nessas questões de culpa, de dualidade, que eu fui buscando esses conhecimentos, né? Tanto da ciclicidade feminina, quanto de buscar terapia, de buscar, né, estar em contato com outras mulheres que estão buscando também essa questão de ter mais leveza nessa maternidade. Sim, Porque tanto pode ser, né, pode ser leve, é lógico que tem sim seus desafios, porque muitas vezes a gente entra em contato com situações e com as nossas feridas mesmo, de alguma coisa que a gente teve, que aconteceu e que agora o filho fala uma coisa que você vai lá naquele lugarzinho que você nem espera, nem. E ali você vai trabalhando e vai modificando e vai percebendo essa leveza, né? E vai se cuidando para estar disponível para cuidar. sim. É isso. Quando a gente se permite cuidar, a gente fica mais disponível para cuidar, né? Dos nossos filhos, né? Da nossa família. Eu já contei em uma outra live, eu acho, ou no grupo, não sei, que eu chegava em casa e eu tinha que dar a janta primeiro para as meninas do que para mim. E isso me gerava um estresse gigantesco, porque eu já estava com fome. Às vezes elas enrolavam para comer. Então, assim, eu demorava para comer, eu não ia comer rapidinho. Era meia hora, uma hora depois que a gente chegava. E aí meu marido falou, e ele comia antes, né? E eu achava aquilo um absurdo. E ele falou assim, eu como antes porque eu como mais rápido. E aí eu tenho paciência com ela. E aí eu comecei a perceber que de fato eu ficava mais estressada. Eu não tinha paciência, eu queria que elas comessem logo para eu poder comer. E aí eu fiz essa troca, uma simples troca. E aí eu percebi que ficou melhor para mim e para as meninas, porque aí eu já estava alimentada, eu já não estava estressada, eu já não me estressava com elas. Então, assim, a gente precisa observar no que dá para a gente facilitar a nossa vida. Porque a gente tem muito disso, né? Claro que eu tinha uma crença de que eu não podia fazer isso antes das minhas filhas, né? Era como se fosse inadmissível eu me alimentar antes delas. Então, são pequenas coisas, né? A gente tem que escolher sempre, não sempre, né? Mas a maioria das vezes, o que é mais simples e o que é mais fácil para a gente. A gente não precisa complicar as coisas. O autocuidado também é isso. A gente não precisa fazer algo mirabolante para ter um autocuidado. A gente pode fazer um escaldapé, como você disse.
olhando as filhas brincar. A gente pode colher frutos, né? Que aqui na frente de casa tem árvores frutíferas. E às vezes minha filha chega da escola, mãe, vamos colher fruto? E eu adoro aquilo. E é um momento nosso, e é um momento, eu tô com a minha filha. Tô, mas eu tô fazendo algo diferente, né? Eu tô usufruindo de algo diferente, eu tô vivenciando, eu tô criando memória, né? Ela vai lembrar um dia quando ela for mais velha, eu pegava a cerola no pé com a minha mãe, né? Então, assim, mais uma vez, a gente tem que escolher o mais fácil, porque sim, a gente às vezes, muitas vezes, a gente complica a nossa vida, né? Eu poderia falar assim, você entra aí que eu vou pegar sozinha as acerolas, para não demorar, porque eu tenho um monte de coisa para fazer. Mas não, é uma escolha. Eu escolhi passar ali 10, 20 minutos com ela e depois sentar no banco, comer e conversar. É isso mesmo, Melissa. Fazer o simples é o fácil. E meu marido, ele contribui muito, né, comigo nessa questão. Porque ele sempre falou, Patrícia, faz o fácil. E eu já complexo, imaginando mil e uma coisa. Cabeça de mulher, né, gente? A gente tem essa tendência a não ir no mais simples, né? Porque a gente acha que o simples não agrega, né? Não sei. Com certeza é uma crença coletiva. Porque a gente sempre escolhe o mais difícil, né? A gente escolhe, por exemplo, a escola mais longe, a gente escolhe o pediatra mais concorrido, a gente escolhe ir num lazer que todo mundo vai, para estressar, para ficar na fila. A gente sempre escolhe o mais complexo. E às vezes a solução está no simples, né? Como esse simples caso de eu conseguir me alimentar antes das minhas filhas e conseguir dar atenção, porque eu entrava num ciclo, eu estava com fome, eu ficava estressada, eu brigava com elas, eu me culpava, né? Então, a gente precisa olhar onde a gente pode tornar mais simples, inclusive o nosso autocuidado. Nosso autocuidado pode ser escutar uma música alta e dançar na sala. Nosso autocuidado pode, para mim, gente, para mim é muito assim, tomar um banho. Quando eu tô assim, doente, mais para baixo, eu tomo um banho sentada no box e deixo aquela água ali correndo. E aquilo renova de um tanto, porque é isso que eu preciso naquele momento, né? Às vezes ir brincar, jogar uma bola com as crianças, isso é um momento de autocuidado, porque você lembra da sua infância, né? Você volta lá na sua infância que você brincava disso, né? Uma coisa que eu adoro é mostrar para as meninas brincadeiras que eu fazia, né? Eu adorava pular corda, eu adorava. E aí, outro dia, eu comprei uma corda e falei, vamos pular corda, meninas. E aí, eu comecei a ensinar elas, vamos pular corda, vamos pular corda. Elas, mãe, agora vai você. Aquilo me alimentou, aquilo me preencheu, porque foi uma época gostosa da minha vida. Então, gente, o que fica, assim, de hoje, né, Flá, é a gente criar as oportunidades de se autocuidar. Não só fisicamente, mas também fisicamente, que isso é importante para você, né? Meu aniversário foi há pouco tempo e eu falei, eu já sei o que eu vou me dar de presente, porque, gente, é outra coisa, eu não preciso que os outros façam por mim. E eu falei, eu já sei o que eu quero de presente. E aí meu marido, o que você quer de presente? Eu falei, eu quero massagem. Isso, gente, para mim, é é o céu. Sim, é o céu. Adoro. E aí, o que eu fiz? Não consegui no dia do meu aniversário, mas consegui no dia seguinte. Não, me preparei toda. Me preparei toda. E fui fazer a minha massagem. E aquele foi um momento meu. E
aquilo foi maravilhoso, assim, me preencheu de tal forma que, assim, não sei nem explicar, porque era o que eu queria, né? Então, dá pra gente fazer coisas de autocuidado na nossa casa, sem precisar gastar dinheiro, por exemplo. Mas às vezes, gente, a gente, vou deixar para o meu filho, não vou gastar porque meu filho quer tal coisa. Gente, você também é importante. Você também precisa usufruir das coisas que o dinheiro traz, né? Que nem essa massagem. Eu poderia muito bem falar assim, não, não vou, porque com esse dinheiro dá para fazer tal coisa com as meninas. Não! Era o meu momento Cuidar pelas meninas. é igualmente cuidar do filho da gente. Porque quando a gente se cuida, a gente está melhor e mais disponível para cuidar. Né? Exatamente. E aí, meu marido buscou as meninas na escola e elas, né, eu falei para elas, a minha mais velha falou assim, mãe, eu também quero. Aí eu cheguei no carro, elas, mamãe, como que foi essa massagem? Eu falei, nossa, menina, foi ótimo. Elas, é verdade, mamãe? Eu falei, nossa, foi maravilhoso. Elas, eu também quero. Eu falei, a gente marca um dia de vir nós três. Aí a gente vem junto. Então, e isso também, gente, ensina os nossos filhos a se priorizarem, né? Porque eles estão vendo o quanto aquilo é bom pra gente. E eles também vão aprender que eles também são importantes além dos outros. Claro que os outros, né, família, comunidade, também é importante, mas eles são tão importantes quanto, né? A gente não tem que deixar de fazer algo por nós, pelos outros, né? A gente tem que criar essas oportunidades, né? De ensinar isso para eles também. E eu ensino para as minhas filhas, às vezes elas falam, né? Mas hoje a gente só fez coisa para você. Eu falo, e quando a gente só fez para você? Né? Isso, gente, não é ser egoísta, tá? Tudo tem um equilíbrio. Não é só para mim. De vez em quando é para mim, de vez em quando é para ela, de vez em quando é para o meu marido. Quando é necessário para mim, no meu aniversário, foi necessário para mim, porque eu escolhi ser necessário para mim. Eu poderia muito bem falar assim, não, vou ficar em casa para não gastar, porque com esse dinheiro dá para fazer tal e tal coisa. Não, eu escolhi. E isso foi uma das melhores lições que eu deixei para as minhas filhas. Sim, a gente tem que se dedicar ao outro, mas a gente tem que se dedicar a nós, né? Então, eu tinha muito isso. Mas será que se eu fizer isso eu vou ser egoísta? Não! Hoje eu já limpei essa crença, graças a Deus. Mas não é ser egoísta a gente dedicar um pouquinho do nosso tempo pra gente, um pouquinho do nosso dinheiro, um pouquinho de tudo que é nosso pra gente. Por que é egoísta a gente se amar? Por que é egoísta a gente se cuidar? Não é egoísta, tá? Isso também acho que vem muito de falas, né? Falas da sociedade. Olha, ela fez isso em vez de cuidar dos filhos. Nossa, ela foi no shopping ao invés de cuidar dos filhos. Qual é o problema? Sabe? Os filhos não é só responsabilidade da mãe. Por isso que tem um pai e uma mãe. O filho é responsabilidade dos dois, mas a mulher acha que ela tem maior responsabilidade, né? Ela não tem. Então a gente precisa também prestar atenção um pouquinho nisso. Já não vou fazer por mim porque é egoísmo eu deixar de fazer uma unha porque eu preciso fazer algo para o meu filho, tá? Acho que isso é bem importante a gente destacar aqui, né, Flá? Porque a gente fica nessa de, primeiro meu filho, a prioridade é meu filho, mas você já parou para pensar que quando você não está bem, como seu filho fica? Aqui em casa, se eu não estou bem, as meninas ficam extremamente preocupadas e chateadas, perguntando o que aconteceu. Então, para eu estar bem, eu preciso dedicar tempo para mim, né? Quando a gente fica doente, o que os nossos filhos ficam? Eles ficam desesperados, né? Mas Então, muitas vezes
autocuidado olhado como um fim, né, Patrícia? Por isso que traz essa sensação de egoísmo. Porque olha o autocuidado como se fosse, eu tenho que me cuidar porque eu mereço, porque isso. E não é. O autocuidado é um meio de você se sentir bem, de você estar disponível, de você se amar mesmo para conseguir amar o outro. Porque Sim, quando a gente não está bem com a gente mesmo, quando a gente não se ama, a gente não tem disponibilidade para o outro. A gente não consegue olhar para o outro. Se você não tem esses momentos para você se olhar, como que você vai olhar para alguém, como que você vai cuidar de alguém se você não faz isso nem por você, né? é, Então, não tem muito essa visão distorcida de egoísmo, mas não é um egoísmo. Muitas vezes a pessoa não consegue ir para frente no autocuidado por conta de achar que é só por ela. é, Eu estou fazendo isso por mim. E na verdade não é, porque aí na hora que você pensa, é por mim. Eu estou indo para academia por mim, por mim, por mim. Aí chega um ponto que você não consegue ir mais. Aí você entra naquela, eu vou me aceitar assim mesmo, é porque eu não gosto de academia, né? Sempre tem uma desculpa, porque aí sim é egoísmo, porque você não olha que você indo para academia, você vai estar mais disposta, você vai estar bem fisicamente para não dar até trabalho para os outros, né? Para na hora que você chegar numa idade mais avançada, em vez de você precisar que alguém te apoie, te sustente o tempo todo, você vai ter a força que você precisa para você continuar assim, fazendo pelo menos o básico por você. sim. Me veio agora que uma vez eu estava conversando com a minha manicure, né? E aí, falei pra ela, você não tá indo na academia, né? Que ela tem um problema. Ela, não tenho tempo. Eu falei, não, eu não tenho tempo. Ela ficou pensando assim. Ela, é verdade, né? Eu precisei levar meu filho a 10 sessões de fisioterapia, eu arranjei tempo. Eu falei, então será que você não tem tempo ou será que você não quer ter tempo? E ela ficou me olhando assim. Eu falei, é uma questão de escolha. Então, por que para o outro a gente ajusta a nossa agenda, a nossa vida para ter um espaço e para a gente não? Né? Porque o outro é mais importante do que a gente, né? Então, é isso. O nosso autocuidado é um meio. Excelente fala, Fábio. É um meio para que a gente esteja melhor, né? A gente muitas vezes se doa tanto que no final se sente vazia por não se nutrir. É isso, né? A gente também tem que se autonutrir, né? A gente nutre os outros, mas a gente também precisa se autonutrir, né? E muitas vezes a gente nutre o outro esperando que o outro faça aquilo que a gente está fazendo por ele, né? E aí é onde a gente cai muitas vezes numa situação bem delicada, porque será que o outro tem mesmo essa obrigação de nutrir de coisas pequenas, igual eu comentei no início, né? Será que o outro tem a obrigação de eu não estou me alimentando bem, do outro vir e me alimentar? Sendo que é uma coisa que eu realmente preciso fazer por mim, né? E o autocuidado está nisso, em você olhar, não, eu não tô, eu tô, em vez de eu fazer um ovo mexido e comer com um pão, com uma tapioca, eu preciso tomar um copo de leite, porque é mais rápido, porque eu não estou tendo tempo de comer, né? Sim. Então, muitas vezes é essa escolha. Peraí, não, eu preciso parar e me nutrir da forma que eu preciso para que eu consiga seguir para frente. Porque se eu cair doente, aí além de cuidarem de mim, vão ter que cuidar das minhas, né? Porque não é só eu mais. Sim, sim. Quando a gente tem filho, já não é mais só a gente, né? E aí eu acho que aí assim, é um egoísmo maior, porque você deixa de fazer coisas necessárias que precisam ser feitas, né? O autocuidado também está para isso, para você se sentir disposto a fazer o que precisa ser feito, Uhum. né? Você deixa de fazer o que precisa ser feito e cai num lugar de vítima mesmo.
das pessoas olharem e falar, nossa, tá muito difícil, ela não tá conseguindo sozinha. Sim. Lá. Xiii, acho que caiu a internet dela. É, a Flávia caiu. Vou dar um tempinho para ver se ela retorna, mas a gente também já está indo para o final da live, né, para a gente não se estender. Então, acho que o que fica muito é a gente se permitir, a gente se escolher. Porque quando a gente se escolhe, a gente se autonutre e nutre a nossa família. O que é se autonutrir, né? É a gente chamar, a gente dar o que é necessário para a gente mesmo. Você vai voltar, Flavinha? Deixa eu ver se ela me responde. Então, é, não precisa ser algo grandioso, mas precisa ser algo que te faça feliz, que te preencha, que faça você se sentir viva, sabe? E é o que a Flávia falou, às vezes fazer uma comida que você tem vontade, né? Porque, meu filho gosta de não sei o quê, meu filho gosta de não sei o quê. E você, do que você gosta, né? Então, se permitir esse olhar assim de eu também posso ser ouvida, eu também posso ter vontades, eu também posso ter a minha vez dentro da minha família, tá? Então, quem tem dificuldade com isso, é bom olhar isso com mais profundidade, né? Porque a gente carrega muitas crenças de ancestrais, muitas crenças de mulheres mesmo da sociedade, né? Que isso não era permitido, né? Então a gente olha para isso com mais cuidado, com mais profundidade, para que a gente possa se permitir, para que a gente possa viver com com esse autocuidado, com esse carinho pela gente, né? É mais do que um cuidado, é um carinho, é um momento nosso de encontro da gente com a gente mesmo. Flavinha falou que não vai conseguir voltar mesmo, que a internet dela tá ruim. E ela coloca aqui que ela quer agradecer esse momento de troca e de olhar para nós mesmas, de estar com outras mulheres, já é um momento de autocuidado, justamente. Você permitir deixar a sua família, o seu companheiro, para vir para um bate-papo onde a gente fala, né, sobre mulheres e para mulheres, com mulheres, já é extremamente importante, tá bom? A nossa próxima live é daqui 15 dias, eu acho que é lá para o dia 20, nosso próximo encontro do Papo de Mães. Eu vou deixar no lembrete do meu Instagram, tá? A Flavinha também deixa no dela. E aí, vou sentir com a Flavinha o próximo tema. Se vocês tiverem sugestão de tema também do que a gente falar, de como a gente abordar, vocês podem mandar para mim, pode mandar para a Flavinha, tá bom? Que aí a gente vai conversando. Aqui é um canal aberto para a gente trocar, para eu trazer a minha experiência, para a Flávia trazer a experiência dela, né? Porque além de mãe, nós também somos terapeutas, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Agradeço a presença de vocês e espero encontrá-los numa próxima, tá bom? Boa noite, gente. Beijo. Até mais. Fiquem bem. Eita. Ah, Camila, depois eu vou disponibilizar o link, aí você assiste, tá bom? Na próxima eu te aviso com antecedência. Beijo.
Tô tentando sair da live, gente.